Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com o Ícaro Real, segundo Estou aqui com o Ícaro Real. E hoje falamos sobre o que, Ícaro? O tema de hoje foi sobre liderança, um assunto extremamente importante. É um tema importante para você saber, mano. Você tem que ser líder, você tem que ser um líder que é importante para sua vida profissional, acadêmica, sua vida pessoal. Friend Brent Rambo. Com quem a gente conversou? A gente teve bater um papo com o nosso presidente do conselho, tio Alessio Pinense, e nosso irmão Gabriel de Paula. Então, obrigado, Gabriel de Paula, o mestre conselheiro estadual do estado de São Paulo. Uau! Então, ele disponibilizou um pouquinho do tempo dele. E, Gabriel, somos gratos a você. E também um pouquinho da sua obrigação, né? Dá um tempinho à sua casa. Mas, enfim, se liga no episódio que estamos toda hora. Vamos nessa. Eu não entendi o que ele falou. É o quê? Was it I that made you fall in love? Boa tarde, nós estamos aqui hoje com o nosso querido irmão Gabriel de Paula e também com o nosso querido presidente do Conselho Consultivo, tio Alessio Pinense. Hoje o tema vai ser sobre liderança. A gente elaborou umas pequenas perguntas para fazer para eles. Começando com a minha esquerda, com o irmão Gabriel de Paula, o que é ser um líder? Eu acho que o primeiro passo para a gente começar a entender a liderança é entender que ela não é ligada à posição, poder ou cargo, ou nada desse tipo. São atitudes e não só nas organizações onde a gente vive, empresa, mas também na nossa vida diária. A gente pode ser um líder na nossa casa, a gente pode ser um líder na escola, na faculdade. Então acho que liderança é por esse caminho aí. Não dá para definir uma coisa muito certa, o que é ser um líder, porque acho que é um assunto para dias e dias, mas é mais ou menos por aí, para começar a entender a liderança. Agora, tio, uma pergunta para o senhor. Qual que é a principal diferença entre líder e chefe? Eu acredito que o chefe, como o chefe de uma tribo líder, ele é o chefe, não quer dizer que ele é um líder. O líder é aquele que determina o que tem que ser feito dentro de uma organização, passa para essas pessoas o que tem que ser feito e cobra, passa a cobrar, porque se não cobra também vira chefe. Então, é perfeito. E agora eu vou fazer outra pergunta para o Gabriel de Paula. Você acha necessário ter um cargo importante, ter uma posição importante para necessariamente ser um líder? Não. Bom, como eu tinha falado, a liderança não tem nada a ver com o cargo que você ocupa. Eu posso ocupar um cargo e não ser um líder, né? Por exemplo, posso ser presidente do país, mas não necessariamente ser um líder, porque a liderança ela envolve habilidades e sentimentos como amor, você ter empatia com o próximo, saber se colocar no lugar do outro. E às vezes, quem está ocupando a posição ali de poder, ele não tem isso. Às vezes ele é muito mais chefe e utiliza muito mais do poder do que a liderança dele de fato. Esse negócio de ocupar ou não um cargo é muito nítido quando a gente pensa em autoridade e em poder. Eu posso ter o poder porque eu tenho o cargo, mas será que eu tenho autoridade perante os meus liderados? E a autoridade é o seguinte, é eu chegar e falar, você pode colocar essa cadeira aqui pra mim? E ele vai fazer de bom grado, vai colocar aquela cadeira ali pra mim, porque eu tenho um respeito, uma autoridade sobre ele. Diferente do poder, que é eu chegar e falar assim, coloca agora essa cadeira ali. E aí, muitas vezes o cargo está muito ligado a essa questão de, quando você não é líder e está no cargo, aí você utiliza muito mais do seu poder e não da sua autoridade. Então, liderança nada a ver com o cargo que a gente ocupa. Agora, tio, uma pergunta muito importante. Como o senhor acha que a Ordem de Rolê ela cria líderes? Como ela vai criar esses líderes para a sociedade? Agora, o ser humano, ele quer ser amado. Tem necessidade de ser amado, de ser respeitado. Se você quer formar uma equipe de líderes, eles têm que perceber que eles são amados e são respeitados. Se isso não ocorrer, eu acredito que essa equipe vai se desfacelar. Porque ninguém gosta de ser dedo no cara ou coisa semelhante. Se você pede um carinho, respeito, amor, a resposta é imediata. E também vem carinho, vem amor, vem
desse. Caso contrário, eu não vejo nenhuma possibilidade de nada crescer fora dessa situação. O que o tio falou é realmente verdade. Tanto é que a Ordem Demolay, eu acho que ela forma líderes diferenciados por causa disso. Porque aqui dentro, as pessoas que estão aqui, elas encontram amor, carinho, companheirismo, encontram ensinamentos que talvez pessoas lá fora não tenham. Então esse é o diferencial da Ordem Demolay. Porque tudo que a gente aprende aqui, quando a gente é mestre conselheiro e que aprende questão de gestão, como administrar, a gente pode aprender se a gente fizer uma faculdade de administração, por exemplo. Mas o diferencial do líder que sai da Ordem Demolay é isso, que ele tem o conhecimento da parte administrativa, como lidar com pessoas, mas acima de tudo, como lidar com amor, com carinho, com companheirismo, que é o mais importante. Veja, por exemplo, o que ocorreu aqui. Gostaria mesmo de cada menino que fizer o exame de proficiência hoje, com tanto carinho que eles receberam hoje, tantas palmas que receberam, todo mundo foi cumprimentado. O que passa dentro do coração de cada um, eu acho que ficou gravado pro resto da vida esse vídeo dentro da ordem. Por quê? É ali que vai começar a brotar a liderança. É ali que vai começar, quando eu falei que amanhã vamos usar essa capa, e vai definição o capítulo, já é uma formação que já vem pequena, vem desde novo, e daqui a pouco mais outros meninos que estão entrando, o tipo de liderança vai. Tem uns que já nascem para a liderança, já tem essa desenvoltura. E os outros vão vendo, vão se moldando, mas é tudo do amor de Deus. Agora mais uma pergunta que eu te falo. Irmão, para você, qual que é a principal diferença entre uma liderança juvenil e uma liderança adulta? A experiência. Eu acho que ambas as lideranças são extremamente importantes, porque uma acaba balanceando a outra, principalmente dentro da ordem, porque, obviamente, os tios, muitas vezes, eles têm, na maioria das vezes, aliás, eles têm muito mais experiências de vida, já passaram por diversas situações, e isso traz para eles uma credibilidade enorme para ter o papel que eles têm, que é aconselhar os demoleiros quando alguma coisa ali está dando errado. Mas também, por outro lado, a gente precisa da vida do jovem, no sentido de que ele traga a renovação, traga a inovação das coisas novas que vem surgindo no mundo, enfim. Isso vale tanto para a empresa, tanto para a Ordem Demolay, para tudo. E agora uma última pergunta, eu abro essa pergunta para o tio e também para o Gabriel. Qualquer um pode ser um líder? Qualquer pessoa, se ela tiver vontade de ser um líder, ela pode ser um líder? Ou é algo já nato, algo inerente à pessoa? Algo que só existem líderes natos? Não, sinceramente, o líder nato está numa outra esfera. Eu nunca fiz curso de nada. Simplesmente do meu trabalho no dia a dia, ao longo dos anos, a gente vai aprendendo. Chega a ter 232 pessoas. Se você não tomar atitude, você quebra. Aprendendo na marca, na raça. E na época não tem hoje, quer dizer, era tudo de matar de ser, de uma máquina e mandar os malocos. Você fez isso aquele dia, é administrado por escrito, porque o telefone também tinha hora da gente. Então era uma certa dificuldade, mas o tempo vai mudando. Por exemplo, aqui no capítulo, no caso que você está utilizando, a gente no papel da liderança adulta, a gente vê os meninos errar, mas deixa errar. Senão não vai aprender. Se todo tio chegar aqui e der palpite, ele deveria ficar com o capítulo dos tios, deixa errar. Mas deixa errar no sentido do erro, que não vai prejudicar ninguém. Vai se prejudicar a si próprio. Se não sentir, opa, eu não devia ter feito aquilo, eu usei aquilo. Por quê? Porque a experiência não existe. Todos os anos aí de Ordem Demolay, e até fora mesmo, a gente percebe que existem pessoas que elas realmente nascem já com uma propensa habilidade a ser desenvolvida de liderança. E algumas pessoas realmente têm mais facilidade. Mas a liderança, ela é definida como uma habilidade. A habilidade da gente influenciar as pessoas para elas fazerem positivamente o que a gente quer, utilizando autoridade, não poder. Logo, a gente precisa entender que, se é uma habilidade, qualquer pessoa pode desenvolver. Por exemplo, comer é uma habilidade. A gente pega no garfo ali, sabe como próprio prato, pega no garfo, come. É uma habilidade que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida. Se é uma habilidade, todas as pessoas sabem comer, então todo mundo desenvolve. A liderança é a mesma coisa. Qualquer pessoa, ela pode desenvolver a liderança, mas aí entra uma questão que se você estudar a fundo o que é realmente liderança, que envolve amor, que envolve carinho, envolve autoridade, não poder,
envolve você dar um feedback para a pessoa, mostrar defasagem se tiver, isso é muito difícil de fazer. Então, desenvolver e colocar em prática a liderança não é uma coisa fácil. É aquela história. Entrar na cabeça entra muito fácil, mas para se tornar um hábito, para passar pelo coração e se tornar um hábito é muito difícil. Então, mas qualquer pessoa pode ser um líder, qualquer pessoa que estiver disposta e tiver vontade, ela pode liderar facilmente. E aí, galera, foi isso. Eu queria muito agradecer a presença do nosso querido tio, presidente do Conselho de Palestra. Obrigado pelo pedido. E pelo nosso querido irmão Gabriel de Paula, que disponibilizaram um pouquinho do tempo deles para vir fazer essa gravação desse tema tão importante, que eu vejo ser muito importante para toda a sociedade em geral. E é isso. Obrigado.